Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa de Nossa Senhora da Assunção, nós celebramos o coroamento de uma vida de alguém que soube ouvir Deus, soube abrir o seu coração a Deus, mas sobretudo viveu a palavra de Deus. Deus não poderia escolher uma mulher que não fosse digna de portar o seu filho. Assim Deus escolhe Maria por todo o contexto de uma vida, tudo aquilo que Maria trazia em seu coração, pela sua temência a Deus, pela sua abertura a Deus e por tudo aquilo que Maria também viveu após o parto de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Maria diz o sim a Deus, ao anjo Gabriel, no momento em que nós temos a anunciação do Verbo, nós temos um momento que Maria nos mostra que abrir-se à vida é abrir-se a Deus. Abrir-se à alegria da vida é abrir-se inteiramente a Deus. No transcorrer da nossa caminhada, todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Somos responsáveis por elas e também somos escravos daquilo que nós escolhemos. O transcorrer do caminho da vida, ele vai nos dando diversas oportunidades das escolhas que nós vamos fazendo. E a cada um de nós é dada a possibilidade de dizer o nosso sim ou o nosso não. Sartre dizia que o homem pode escolher a vida em todas as circunstâncias. Então, em cada momento da vida, nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer. Nós escolhemos quem nós queremos nos tornar e de que forma nós queremos nos tornar. As escolhas que nós fazemos decifram não somente aquilo que nós trazemos em nossos corações, mas a forma com que nós agimos no transcorrer da nossa vida. Padre Antônio Vieira dizia que para falar ao vento basta palavras, para falar ao coração são necessárias obras. Assim, falar ao coração do outro, ser presença no coração do outro, depende das nossas obras. As obras são geradas a partir dos nossos sentimentos. Os sentimentos geram em cada um de nós aquilo que nós edificamos pelo que nós sentimos. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu não trago em mim. Eu não posso proporcionar a uma outra pessoa aquilo que eu não fui capaz de construir em mim. Qual é o prêmio que nós buscamos na vida no transcorrer da nossa caminhada? Dostoiévski dizia que não procures prêmios, porque tens uma grande recompensa na terra, a tua alegria espiritual, que somente os justos a encontrarão. A alegria espiritual move a nossa vida dentro daquilo que nós podemos portar em cada um de nós,
da forma com que nós podemos portar e abastecemos os nossos irmãos no nosso dia a dia. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia que um coração feliz é resultado de um coração ardente de amor. Somente aquele que ama é capaz de conhecer a Deus. Somente aquele que é capaz de doar de si é capaz de conhecer a Deus. Maria nos mostra que o conhecer Deus na profundidade, ele exige de cada um de nós uma abertura para dizermos o nosso sim a Deus. A forma com que nós nos colocamos no mundo é uma forma com que nós podemos nos colocar na medida em que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que extravasa todo o conceito da vida e do sentido humano, da forma com que o mundo vai nos colocando no nosso dia a dia. Viver a nossa espiritualidade, num primeiro momento, é abastecermos-nos de Deus, é deixarmos construir em nós essa presença espiritual de Deus no dia a dia da nossa vida. Isso depende de um sim que nós damos a Deus, depende de uma abertura de cada um de nós para que essa presença dele seja construído a cada dia no transcorrer da nossa vida, de uma maturidade espiritual que vai alcançando no transcorrer da nossa vida o seu crescimento gradual. Vamos nos encontrando com o melhor que nós trazemos em nós, na medida em que nós deixamos que isso se constitua em todos nós. Nietzsche dizia: torna-te aquilo que tu és. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tornarmos-nos o que nós trazemos em nós é deixar com que a nossa essência seja primordial, substancial no transcorrer da nossa vida. Nossa Senhora nos mostra que deixar com que Deus seja o princípio básico da nossa vida nos mostra o coroamento de uma vida de alguém que soube servir, de alguém que soube amar, de alguém que soube sair de si para levar ao outro a presença da caridade. Quem vê a caridade, vê Deus, dizia São Padre Pio de Petreutina, porque o nosso ato de caridade nos leva a essa própria presença de portar em nós a presença de Deus que age por cada um de nós. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, que é o encontro de Maria com Isabel, Maria vai à região montanhosa da Judéia se encontrar com Isabel, que havia concebido na idade da velhice. Maria vai ao encontro para servir, Maria vai ao encontro para ser presença. Na vida, quando nós vamos ao encontro dos nossos irmãos, nós vamos na gratuidade do nosso ser, nós vamos ser presença, nós vamos ser gratuidade, nós vamos ser caridade, nós vamos ser construção desse amor de Deus aonde quer que nós estejamos. Shakespeare dizia que ser grande é abraçar coisas grandes. Ser grande e procurar a grandeza na vida não é ser grande naquilo que nós construímos no nosso olhar material da vida, mas ser grande naquilo que eu posso construir no coração do outro, aquilo que eu posso construir estando na vida dele. A vida é maravilhosa se você não tem medo dela, dizia Chaplin, mas ela se torna maravilhosa na medida em que eu tenho a minha capacidade de trazer a verdade de Deus no transcorrer da minha vida. Maria deixou com que tudo nela fosse alegria e pudesse extravasar a alegria presente nela, na medida em que ela deixou Deus ser permanentemente nela. Maria não foi ou não recebe de Deus a glorificação apenas por um sim, em que ela deu por uma gestação que ela teve, mas é todo um contexto de vida. Mesmo após o nascimento de Jesus, Maria continua o ato de servir, Maria continua o ato de ser caridosa, de acompanhar o filho, de servir a comunidade, de estar com a comunidade, de ser presença de Deus no transcorrer da vida. Maria imaculada, sem mancha, sem pecado. Maria poderia, como todos nós temos as nossas tentações, ter se deixado seduzir, mas como diz Jeremias, tu me seduzistes e eu me deixei seduzir por ti. A sedução de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus se coloca muito maior do que qualquer outro amor humano que pudesse se colocar diante da vida dela, porque para ela o que importava era viver Deus, aspirar Deus, transcender a presença de Deus em cada ato da vida. Maria nos mostra que a cada um de nós é possível alcançarmos a santidade na medida em que o nosso sim a Deus é um sim sem murmuração, é um sim de abertura e de liberdade que nós damos no transcorrer da nossa vida. É vivermos com o nosso irmão a fraternidade, é vivermos com o nosso irmão a esperança,
é vivermos com outra vida e a alegria com que a vida possa proporcionar a cada um de nós. Nossa Senhora mostra a cada um de nós que nós nunca perdemos quando nós estamos com Deus. Nós perdemos com o mundo, nós nos arriscamos diante do mundo, mas com Deus nós nos enriquecemos. Com que Deus nós encontramos a felicidade plena que a vida pode proporcionar a cada um de nós no transcorrer da nossa caminhada. Todos nós um dia estaremos diante de Deus, para o nosso acerto de contas. Cada um de nós. Cada um de nós responderemos pelo nosso sim e pelo nosso não. Da mesma forma que Maria, a compreensão de uma vida deu a ela o prêmio da Assunção. A cada um de nós estarmos na ressurreição dos mortos vai depender da forma com que nós construímos a nossa vida. Vai dependermos da palavra que tiver dirigindo o transcorrer de toda a nossa caminhada. São Paulo, na carta aos Romanos, diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De que forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo dos precedentes da Escritura, nós mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito nos mostra como viver, da forma com que devemos viver e da forma com que nós vamos enriquecendo no transcorrer da nossa vida. O nosso sim é cotidiano, o nosso não também é cotidiano. Nós colheremos diante de Deus pelos nossos sims, pelos nossos nãos, pela nossa doação ou pelo nosso egoísmo. Nós colheremos diante de Deus pela nossa fraternidade ou pela nossa ambição. Nós colheremos diante de Deus pelo nosso amor ou pelo vazio do nosso ser. O que cada um de nós construiu, basta olhar a nossa história, basta olhar aquilo que nós fizemos. Deus é misericordioso, repleto de misericórdia e de bondade, mas Deus é justo. No final será você e Deus. Se hoje estivéssemos diante de Deus, qual seria a nossa recompensa? Com toda a sinceridade no nosso coração. Sermos sinceros conosco mesmo. Qual seria diante de Deus o prêmio por tudo aquilo que eu construí no transcorrer da minha vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.